Jogos independentes ou jogos indie. Basicamente, jogos feitos por uma pessoa ou uma pequena equipe sem suporte técnico-financeiro de uma publicadora, feito na raça, por amor, sendo pagos com uma coxinha e uma coca de 600 ml. São projetos curtos que buscam se inovar por ter mais independência e liberdade criativa, propondo uma jogabilidade experimental e novas mecânicas. Se você quer uma experiência sensorial incrível, vá procurar jogos independentes e terá grandes surpresas. Por falta de um suporte do editor, tendem a ser vendidos por canais de distribuição digital, ao invés do varejo, mesmo com um grande alcance popular no início dos anos 2000, com conceitos técnicos, econômicos e sociais que tornaram esses games menos caros de fazer e distribuir, mesmo assim visíveis ao grande público. Diversos jogos indie se tornaram grandes sucessos. Novas oportunidades surgiram desde então, por exemplo, mecanismos de financiamentos independentes, como vitrines digitais e crowdfunding. Diversas ferramentas de desenvolvimento desses jogos foram criadas como o RPG Maker para equipes menores, editoras de jogos independentes que buscam elaborar e cultivar a liberdade criativa para a melhor experiência possível do game. Os jogos indie foram reconhecidos na indústria dos games com grandes eventos de premiação, como a Game Awards, a maior premiação de jogos do mundo com a categoria Jogo Indie do Ano. Toda a indústria adverte que os jogos não devem ser vistos como uma carreira financeira recompensadora, não geram lucro significativo, mas todos concordam ser um bom começo para adquirir experiência e ser reconhecido no mercado de trabalho. Mais conhecido como Notch pela comunidade, Markus Persson criou um jogo sozinho, o que viria a ser um dos games mais vendidos de todos os tempos. Com quase 240 milhões de vendas nos últimos anos, Minecraft foi comprado pela Microsoft. Sendo assim, deixou sua classificação de indie, mas a sua origem começou nesse contexto. O criador do RPG de sucesso Undertale, Toby Fox, está trabalhando arduamente no seu projeto mais recente, Deltarune. Os fãs estão aguardando o mais novo capítulo desse projeto. Eric Baroni caiu nas graças da comunidade desde o lançamento de Stardew Valley e atualmente está para lançar um novo game. Alien Hominid, Castle Crashers, Battle Block Theater e Pity People são jogos indies da cultuada The Behemoth. Com um estilo gráfico característico, seus jogos contêm humor ácido e mecânicas divertidas. Possuem uma base de fãs há 20 anos. Esses são apenas alguns exemplos. Toda desenvolvedora independente deixa de ser indie em certo ponto. Portanto, uma coisa é certa. Na história dos jogos, todos os produtores eram independentes. Os jogos existem hoje e são como são por causa deles, e por isso, vamos listar alguns dos mais famosos games independentes. Terraria, 45 milhões de vendas. Human Fall Flat, 30 milhões de vendas. Stardew Valley, 20 milhões de vendas. Engajamento nas redes. A comunidade de desenvolvedores independentes compartilha conhecimento entre si, fornecendo testes, suportes técnicos e feedbacks, uma vez que não competem diretamente entre si. Os próprios fabricantes de consoles tiveram influência no reconhecimento dos jogos indies, com a sua distribuição digital. Em 2005, foi lançado o Xbox 360, com o Xbox Live Arcade, que inclui alguns jogos indies, porém não chamou atenção nos primeiros anos. Em 2008, a Microsoft fez uma promoção no lançamento de games indies, a XBLA Summer of Arcade, que inclui games como Braid, Geometry Wars, Retro Evolved 2, Castle Crashers, esse último tornando-se um dos grandes lançamentos indies da história. Essa promoção da Microsoft promovia o lançamento dos games indies com grandes jogos do mercado, os jogos AAA, games com orçamento e empresas envolvidas. A Microsoft continuou com essa campanha nos anos seguintes, incluindo jogos como Super Meat Boy, Limbo e o Game Fest. Isso fez com que as desenvolvedoras Sony e Nintendo seguissem o mesmo exemplo. Em 2013, as três principais empresas de jogos já haviam estabelecido programas para games de baixo orçamento. Há feiras para os jogos indies onde os desenvolvedores podem estar apresentando seus títulos, como a Independent Games Festival e o Indiecade. Em 2012, um evento para games indie foi criado, o Indie Megaboth,
para aproximar os produtores independentes das grandes empresas em suas oportunidades de negócio. Atualmente, há outra alternativa de divulgação de seus títulos indies, como itch.io, o principal site de compartilhamento de jogos indie da internet, onde podemos ver o processo da produção dos jogos que já foram lançados. Financiamento coletivo. O desenvolvimento dos games é financiado por grandes editoras, podendo também ser pago por incentivos governamentais ou privados. O crowdfunding, em que os jogadores investem no desenvolvimento de um jogo, tornou-se uma rota alternativa popular para tirar o game do papel. Kickstarter é o maior site de financiamento coletivo do mundo e, em 2012, esse meio de financiamento foi amplamente reconhecido após o sucesso de Double Fine Adventure, posteriormente chamado de Broken Age, um game de aventura de apontar e clicar que arrecadou 3 milhões, sendo que os desenvolvedores haviam solicitado apenas 400 mil para concluir o game. Também, em 2012, foram investidos 8 milhões no Ouya, um console de videogame de baixo custo, aproveitando o sucesso do sistema Android e a tendência dos jogos de smartphones. O projeto foi um fracasso. Apenas em 2016 foram investidos mais de 186 milhões em projetos relacionados a videogames, apenas no Kickstarter, provando cada vez mais a demanda crescente do mercado dos games. Vamos falar sobre a lista de jogos famosos que passaram por um financiamento coletivo. Para o projeto Star Citizen, a produtora pediu apenas 500 mil e arrecadou 400 milhões em financiamento. O Yooka-Laylee, a produtora pediu 175 mil e arrecadou em financiamento 2 milhões. No projeto Friday Night Funkin', a desenvolvedora solicitou 60 mil, arrecadando em financiamento 2,25 milhões. A produtora pediu apenas 80 mil para o game Castle Story e conseguiu de financiamento coletivo o total de 700 mil. O jogo Hyper Light Drifter solicitou 27 mil e arrecadou 645 mil, provando mais uma vez que o financiamento coletivo é um bom jeito de tirar do papel projetos independentes, mas a comunidade gamer é bastante viral, precisaria de um projeto convincente e interessante para ter chance de um financiamento. Muitos desenvolvedores lançaram uma demo gratuita, com crowdfunding conforme a reação da comunidade. Friday Night Funkin' é um ótimo exemplo. Viram que basta de uma pequena ideia interessante e convincente para o projeto ganhar corpo e financiamento? Mesmo sem uma verba, é possível se destacar no mercado de games independentes. A sua ideia só precisa sair do papel. Agora nós ficamos por aqui. E você aí, o que achou da nossa aula? Eu espero que você tenha gostado, um abraço e até logo!